Você já se perguntou o que leva uma pessoa a mudar completamente de vida, a abandonar o que sempre conheceu para seguir alguém que ela nem entende totalmente? Imagine caminhar todos os dias pelas mesmas ruas empoeiradas, com os mesmos olhares de desprezo, com o peso da vergonha acompanhando cada passo. Assim era o mundo de Maria Madalena. Não, ela não era aquela mulher simplista que muitos por aí descrevem apenas como uma pecadora. Ela era um ser humano ferido. Alguém que carregava no corpo e na alma o peso de 7 espíritos atormentadores. E foi nesse abismo escuro da sua existência que ela viu uma luz com olhos humanos. E essa luz tinha um nome: Jesus. Naquele dia, tudo mudou. Maria não sabia explicar o que estava acontecendo, mas algo dentro dela se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo. Imagine o impacto. Um olhar que atravessava todas as máscaras, que não via o passado, mas sim o coração. Jesus não a olhou como os fariseus. Ele não viu nela a vergonha, mas o potencial. Não viu os erros, mas o quanto ela podia ser amada. E foi esse encontro que começou uma transformação silenciosa e poderosa. Porque quando a graça te toca de verdade, você não volta a ser quem era. Você renasce. Quantas pessoas hoje vivem como Maria Madalena vivia antes de encontrar Jesus? Presas em culpas, dores antigas, rótulos sociais e espirituais. Quantas andam pela vida com 7 demônios internos, gritando ao mesmo tempo: você não vale nada, você não vai mudar, você está sozinha? Mas quando Jesus entra em cena, essas vozes silenciam. Porque a verdade do céu grita mais alto do que qualquer mentira do inferno. Maria Madalena não foi apenas curada, ela foi restaurada. Isso é muito mais profundo, porque cura resolve o sintoma, restauração devolve a identidade. Jesus devolveu a Maria algo que ninguém mais podia: dignidade. E a partir daquele momento, ela se tornou uma das mulheres mais fiéis do Evangelho. Presente onde os discípulos fugiram, chorando onde outros zombavam, aguardando onde muitos desistiram. Tudo isso começou com um olhar, um gesto, um toque do amor mais puro que o mundo já conheceu. E sabe o que é mais lindo? É que esse mesmo olhar ainda está disponível, essa mesma voz ainda chama, esse mesmo Jesus ainda está tocando corações. Inclusive, pode estar tocando o seu agora. Talvez você se veja em Maria Madalena. Talvez sua história também seja marcada por equívocos, por olhares de julgamento, por rótulos injustos. Mas aqui vai uma verdade eterna: Jesus não te define pelo seu passado, mas pelo seu propósito. E antes de seguir, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já conferiu se está inscrito aqui no canal? É só um clique, mas faz toda a diferença para que você continue recebendo conteúdos como este, que falam diretamente ao seu coração e te ajudam a caminhar com mais fé e entendimento. E se já for inscrito, que bênção! Que você continue conosco nessa jornada de descobertas profundas sobre a Palavra de Deus. Agora, respira fundo, porque a história de Maria Madalena está só começando. E o que vem a seguir vai desafiar o que você achava que sabia sobre redenção, sobre fidelidade e sobre a verdadeira presença nos momentos mais sombrios da fé. Vamos continuar. Quando todos fugiram, ela ficou. Quando as palavras já não serviam mais, ela permaneceu em silêncio. Quando o sangue escorria pela cruz e os gritos de zombaria cortavam o céu, os olhos dela estavam fixos em Jesus. Maria Madalena não precisava de explicações, teologia ou promessas naquele momento. Ela só precisava estar ali, porque onde o amor dela nasceu, era também onde ele seria provado até o fim. Enquanto os discípulos mais próximos haviam desaparecido nas sombras do medo, Maria Madalena, uma mulher antes considerada impura e indesejável, agora era a fiel sentinela aos pés da cruz do Cordeiro. Ela não fugiu da dor.
Ela olhou para o sofrimento com os olhos marejados, mas com a alma firme. Isso é fidelidade. Isso é amor até o fim. É impossível não se emocionar com a imagem. Ela ali, no Calvário, onde poucos ousaram ficar. As mulheres estavam lá, sim. Mas Maria... Maria estava lá com algo a mais, com uma alma costurada com a gratidão de quem foi liberta dos grilhões mais profundos. Ela não via naquela cruz o fracasso, ela via redenção. Cada gota de sangue que escorria era para ela uma lembrança do amor que a havia restaurado. Agora ela enfrentava de pé os demônios exteriores da zombaria, da dor e da morte. Ela não recuava, porque o amor verdadeiro não recua, ele resiste. Quantas vezes nossa fé vacila no meio da dor? Quantas vezes achamos que Deus nos abandonou quando as coisas saem do nosso controle? Maria Madalena nos ensina que a fé mais verdadeira não é a que canta nos palcos dos milagres, mas a que permanece de pé nas ruínas do Gólgota. Ela poderia ter voltado para casa, poderia ter dito, isso foi longe demais. Mas ela escolheu ficar, ela escolheu a presença, mesmo que fosse ao lado da morte. Isso nos mostra algo que o mundo moderno esqueceu, que o amor fiel não é o que busca conforto, mas o que se doa até o último suspiro. E ali, diante da cruz, não há palavra que descreva sua dor, mas também não há palavra que explique sua coragem. Talvez ela não soubesse o que viria depois. Talvez ela, como os outros, ainda esperasse um livramento. Mas o que ela sabia, e isso é o que importa, é que o homem naquela cruz era o Salvador que um dia olhou nos olhos dela e disse, você é digna. Isso bastava. Por isso ela não arredava o pé. Por isso ela estava ali quando o céu se escureceu, quando o véu do templo se rasgou, quando o mundo pareceu ruir. O amor dela sustentou o que o medo tentou destruir. A presença dela ali era um grito silencioso dizendo, eu não te deixo, Jesus. E veja bem, é nesse ponto da história que o coração do Evangelho começa a pulsar diferente. Porque quem permanece na dor está prestes a testemunhar a glória. Maria Madalena não sabia, mas ao permanecer ali, ela estava sendo preparada para uma das maiores revelações da história. Enquanto o mundo via fim, Deus já arquitetava recomeço. Ela só precisava continuar, só precisava ser fiel. Como você, quantas vezes você também está numa sexta-feira da alma, sem saber que o domingo da ressurreição já foi decretado nos céus? Essa é a Maria Madalena que o Evangelho nos apresenta. Uma mulher restaurada, sim, mas acima de tudo, uma mulher fiel. Fiel não só quando tudo era festa, mas fiel quando o mundo desabava. E esse tipo de fidelidade não nasce da razão, nasce da experiência, do toque, do perdão, da redenção. Talvez seja por isso que ela foi escolhida para ver primeiro o milagre que mudaria tudo. Porque quem permanece na dor também será o primeiro a ver a glória. E se esse conteúdo está tocando o seu coração, se essa história está te fazendo pensar na sua própria caminhada, que tal deixar seu like aqui no vídeo? Assim você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam lembrar que Jesus vê valor onde o mundo só vê falhas. E se quiser, escreve aqui nos comentários, Senhor, quero permanecer contigo até o fim. Vamos continuar juntos? Ao findar do sábado, quando os perfumes foram preparados, Madalena se apressa para ir ao sepulcro. Ainda escuro, ela caminha. Seus pés carregam luto, mas sua alma carrega amor. Ela vai ungir o corpo do seu Senhor. Mesmo depois da morte, ela quer honrá-lo. Esse gesto simples, de alguém que não esperava mais nada, foi recompensado de forma inimaginável. Foi ela, Maria Madalena, a primeira a ver o sepulcro vazio. E mais ainda, foi ela a primeira a ver Jesus ressuscitado. Não foi Pedro, nem João, nem Tomé. Foi aquela que não abandonou, aquela que ficou, aquela que amou até o fim. Jesus escolheu Madalena para ser a primeira testemunha da ressurreição. Isso não foi por acaso.
Foi um selo de aprovação divino à sua fidelidade. E olha que lindo, quando ela o encontra, ela não o reconhece de imediato. Pensa ser o jardineiro, até que Jesus diz seu nome, Maria. E naquele instante, seus olhos se abrem. Ela o reconhece pela voz, pela intimidade, pelo chamado pessoal. Isso revela algo profundo. Muitas vezes, em meio à dor, em meio à confusão, Jesus está diante de nós, mas não o reconhecemos. Até que ele nos chama pelo nome. E tudo muda. O coração aquece, a alma desperta, o luto vira esperança. Maria Madalena é símbolo disso, de uma alma que ouve a voz de Cristo e volta a viver. Agora, pense comigo. Se Jesus escolheu Madalena para ser a primeira mensageira da ressurreição, o que isso diz sobre o valor que Deus dá àqueles que foram desprezados pelo mundo? O que isso nos ensina sobre os critérios divinos? Ele não olha a aparência, o passado, o status. Ele olha o coração. E aquele coração que ama de verdade, que permanece, que serve em silêncio, esse ele exalta. Maria Madalena se tornou a primeira evangelizadora da ressurreição. A primeira pregadora da maior notícia da humanidade. Ela correu e anunciou aos discípulos: "Eu vi o Senhor." Sua voz ecoou como luz no meio das trevas da dúvida. Essa cena final é poderosa demais para ser ignorada. Ela nos lembra que o fim, muitas vezes, é só o começo. Que onde há morte, Deus pode soprar vida. Que onde há lágrimas, Ele pode trazer alegria. Maria Madalena nos ensina que o verdadeiro encontro com Jesus transforma não apenas o presente, mas também o futuro. Que aqueles que o buscam de madrugada, que correm ao sepulcro, que se entregam mesmo sem esperança, esses verão a glória da ressurreição. Talvez hoje você esteja em um momento de dor, como Madalena esteve, mas o Cristo ressuscitado continua chamando nomes. Talvez esteja te chamando agora, e se você ouvir sua voz, se reconhecer o toque dele, prepare-se, porque tudo muda. Maria Madalena, a santa do amor redimido, Madalena, pode ser testemunha disso. Ela não é apenas um personagem bíblico, não é só a mulher que chorou aos pés de Jesus ou a primeira testemunha da ressurreição. Ela é, para milhões de corações, símbolo da esperança restaurada. Quando o peso da vida tenta te esmagar, quando os erros do passado parecem te definir, basta olhar para a história dessa mulher para lembrar que todo pecador pode ser um santo. E é justamente sobre isso que vamos falar agora, sobre a santa, a padroeira dos arrependidos, a luz acesa nos altares da fé, no silêncio das capelas e na emoção de histórias que cruzaram os séculos. A veneração a Santa Maria Madalena não começou de uma hora para outra. Foi crescendo devagarinho, como cresce uma flor num solo seco quando é regado com amor. Desde os primeiros séculos da Igreja, os cristãos começaram a enxergar em Maria Madalena não só a pecadora perdoada, mas a discípula fiel, a mulher corajosa que permaneceu de pé diante da cruz, mesmo quando quase todos fugiram. Em um mundo patriarcal, onde a voz das mulheres raramente era ouvida, Madalena foi honrada pela própria Igreja como apóstola dos apóstolos. Não por acaso, seu nome aparece em mosteiros, igrejas, catedrais e relíquias espalhadas pelos 5 continentes. Há registros antigos de peregrinações feitas a locais ligados a ela, especialmente em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, na França, onde muitos acreditam que seus restos mortais estão guardados com grande honra. Ali, multidões veneram seu relicário, como quem busca um novo começo. Porque estar diante de Maria Madalena é isso, é lembrar que todo recomeço é possível. Essa devoção gerou histórias tocantes. Há registros, por exemplo, de marinheiros franceses que rezavam a Maria Madalena antes de embarcar, pedindo a ela proteção e fé nos momentos de perigo. Em aldeias italianas, camponeses invocavam seu nome durante épocas de seca, confiando que a Santa das Lágrimas intercederia por chuva.
No Brasil, há capelas simples, enfeitadas com flores, onde mulheres vão descalças todos os anos agradecer graças alcançadas. Uma delas, em Minas Gerais, foi erguida por uma mãe que, diante da sentença de morte do filho, rezou durante 7 dias seguidos aos pés de uma imagem de Santa Maria Madalena. E no 8º dia, recebeu a notícia de que o menino havia sido curado. Milagre, fé, intervenção divina, seja o que for, para ela, foi a santa que ouviu sua dor. Mas não é só em milagres que a devoção vive. Em cada detalhe das festas populares, nas missas solenes celebradas no dia 22 de julho, sua festa litúrgica, em cada música que entoa seu nome, Maria Madalena é lembrada como aquela que viu Jesus ressuscitado e nunca mais foi a mesma. Muitas igrejas ao redor do mundo foram erigidas em sua honra. A Basílica de Santa Maria Madalena, na França, é uma das mais imponentes, construída para abrigar suas relíquias. Em Jerusalém, existe uma igreja ortodoxa russa dedicada a ela, com cúpulas douradas que brilham ao sol e encantam os peregrinos. No México, há santuários onde as fiéis se vestem de branco, simbolizando pureza e redenção, para participar das romarias em sua honra. Cada cultura, cada povo, molda sua devoção conforme sua realidade, mas o sentimento é o mesmo. Maria Madalena representa uma chance, uma luz para quem pensa que tudo está perdido. E o que dizer das representações artísticas? Pinturas renascentistas mostram Maria Madalena com os olhos marejados, segurando o vaso de alabastro, símbolo do perfume derramado nos pés de Jesus. Outras imagens a mostram em êxtase, os olhos voltados para o céu, como quem vê além da matéria. No barroco, esculturas a retratam como penitente, com os cabelos longos e soltos, ajoelhada no deserto. Todas essas imagens não são apenas arte. São orações esculpidas em pedra. São mensagens silenciosas que gritam: você também pode ser redimido. O impacto que essas representações causam nos fiéis é real, profundo. Muitos choram ao ver um quadro de Madalena, porque ali enxergam suas próprias culpas, seus próprios pecados, e também a possibilidade de serem perdoados, como ela foi. E talvez essa seja a razão pela qual Maria Madalena é tão amada. Porque ela não é perfeita no sentido clássico da palavra. Ela não nasceu santa, não foi criada em convento, não viveu uma vida sem dores. Ela teve um passado difícil, foi marcada por julgamentos, por desprezos, por escolhas erradas. Mas quando conheceu Jesus, tudo mudou. E essa mudança, esse novo caminho, é o que inspira tantos devotos ao redor do mundo. Quem nunca errou? Quem nunca chorou escondido, pedindo uma segunda chance? Maria Madalena é a santa que olha para esse tipo de dor. Ela não aponta o dedo, ela estende a mão. Por isso, hoje, quando uma pessoa entra numa igreja dedicada a ela, não está apenas fazendo turismo religioso. Está entrando num espaço sagrado onde ecoa uma mensagem. Você é amado, você é perdoado, você pode recomeçar. Cada vela acesa, cada oração sussurrada, cada flor depositada diante de sua imagem é um testemunho da fé daqueles que encontraram em Maria Madalena não só uma santa, mas uma amiga espiritual. E se você está assistindo a este vídeo, talvez seja porque o Espírito Santo te trouxe até aqui. Talvez sua alma também esteja buscando um sinal, um consolo, uma palavra de esperança. E, se for isso, saiba, Maria Madalena pode ser essa ponte entre sua dor e a paz. Se este trecho tocou seu coração, compartilhe nos comentários alguma história que você conhece sobre a devoção a Santa Maria Madalena. Pode ser algo que ouviu de alguém, ou até mesmo um milagre que você presenciou. Vamos juntos criar um espaço de fé e testemunhos aqui nos comentários. Afinal, cada história pode ser a resposta que alguém estava esperando.
A história de Maria Madalena não termina com a última página dos evangelhos. Ela continua viva, pulsando no coração de milhões de cristãos que a reconhecem como santa, como mulher convertida, como testemunha da ressurreição e como exemplo de amor fiel a Jesus Cristo. Sua trajetória é um testemunho eterno de que não importa de onde viemos, o que importa é para onde deixamos Deus nos levar. Maria Madalena nos mostra que a graça pode reconstruir qualquer passado, transformar qualquer dor e fazer de qualquer ruína um novo templo de adoração. Ela foi libertada, restaurada, amada e escolhida. Tudo isso para que, através dela, o próprio Cristo deixasse claro que o reino de Deus não é reservado aos puros de ficha limpa, mas aos puros de coração. Maria Madalena, ao se lançar aos pés de Jesus, encontrou a liberdade que o mundo não soube dar, o perdão que a lei não soube conceder, e o amor que ninguém jamais havia lhe oferecido. Ao longo dos séculos, sua memória foi honrada por fiéis do mundo todo. Igrejas foram erguidas em sua homenagem, peregrinações foram feitas em busca de sua presença e incontáveis milagres são relatados em locais que conservam sua memória. Sua figura caminha entre a reverência e a comoção, especialmente por mulheres que se reconhecem em suas quedas e, mais ainda, em sua restauração. Maria Madalena virou símbolo não de um erro, mas da superação do erro. O que aprendemos com tudo isso? Que ninguém está tão longe que Jesus não possa alcançar, que o julgamento humano é limitado, mas a misericórdia divina não tem medida, que a verdadeira santidade não está em nunca ter caído, mas em permitir que Deus nos levante, e que há uma Madalena dentro de cada um de nós, esperando ser libertada, esperando ouvir nosso nome pronunciado com ternura por Cristo ressuscitado. Se essa história tocou seu coração, não guarde apenas para si. Compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso. Talvez haja alguém em sua família, um amigo, alguém distante que ainda não acredita que pode recomeçar. Mostre a ele que Maria Madalena recomeçou, que ela foi chamada pelo nome, que ela viu o ressuscitado. E antes de encerrar este vídeo, quero fazer um convite. Escreva aqui nos comentários um tema que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Pode ser uma personagem bíblica, um mistério da fé, uma dúvida que carrega no coração há muito tempo. Vamos juntos construir um espaço de aprendizado e espiritualidade, onde cada novo conteúdo seja uma ponte entre sua alma e a palavra de Deus. Maria Madalena nos ensinou a amar Jesus até o fim e além do fim. Que a sua vida também seja esse testemunho vivo de que quem ama verdadeiramente jamais será esquecido por Deus.